Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos continuar nossa aula, né? A gente já começou a falar sobre o processo de GTD, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Só para a gente entrar em mais alguns detalhes agora, para a gente definir quais são os valores de tensões ao longo do processo de GTD. Então, mas para isso a gente vai construir primeiro o processo, né, através de um, uma simbologia. Aí, só para a gente ter ideia, aqui ó, na geração, no ponto 1, a gente tem o gerador, né? A gente usa esse símbolo aqui, gerador, para geração de energia elétrica. No número 2, que é a subestação, lembra? A subestação elevadora. Então a gente tem aqui no número 2 o transformador. Ó. Aí você vai ver que o transformador ele aparece em vários pontos do processo, porque ele tem um transformador de força na subestação elevadora, lá no começo, próximo da geração, né? Lembra? Para pegar aquela energia média e transformar em uma alta tensão para ser o que transmitida. Ela vai ser transmitida através do 3 aqui, ó, que são as linhas de transmissão, LT. Aí no ponto 2, na subestação, que chegou aqui, ó, próximo de Tutaba, no início de Tutaba, também tem o que? Uma subestação abaixadora, né? Também é o que? Um transformador, um T. Aí depois a gente tem o número 3, ó, que pode ser outra linha de transmissão, subtransmissão, né? A gente tem a simbologia, aí o 2 de novo, pode ser um transformador, pode ter, já está dentro do TAPA, né, da distribuição primária, distribuição secundária. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês separar o que é distribuição primária e distribuição secundária. E por último, quando chega aqui ao próximo dos pontos de consumo, no ponto 4 também pode ser distribuição primária ou secundária. E no ponto 5, que é o último aqui, ó, que é o ponto de entrega, que é o consumo. Com isso aí, ó, depois que a gente definiu já todos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e o ponto de entrega, a gente já pode ir para o diagrama, né, do processo. Aí, ó, cada um vai ter um símbolo, né? Então começa na geração, aí o transformador, subestação elevadora, transmissão, aí chega na subestação abaixadora, aí tem outra parte aqui da geração, da distribuição, já dentro da distribuição mesmo, dentro da cidade, onde você tem a distribuição primária, que é aqui na horizontal, e a distribuição secundária, que é aqui na vertical, que esses fios aqui. Então, depois é uma foto maior para você ver com mais detalhe. E o ponto de entrega. Aí com isso, ó, a gente define o diagrama para a gente fazer um estudo sobre as tensões em cada ponto, aquele ali, ó, do T1 até o ponto 1 até o ponto 10. Você pode ver que no processo de ETD, ó, a gente tem vários transformadores, ó, T1, T2, T3, eleva, abaixa e abaixa. Aí você pode ver que no decorrer da distância, quanto mais próximo aqui da geração, a tensão aqui ela vai ser maior. Então aqui, ó, ela eleva, ela ser aqui transmitida. Aí quando ela chega, ó, aí o correto é que ela vá abaixando até chegar no ponto de entrega, porque a distância da geração até a distribuição vai determinar esse caminho de transmissão, ao longo do caminho, depois da distribuição, depois do ponto de entrega. O ideal é que você tenha noção dos valores, mas que você entenda como que funciona o processo. No ponto 1, por exemplo, a gente vou dar um exemplo só, que podia ser uma variação, que podia ser 18 kV, mas aqui eu coloquei 13,8 kV.
Então, se está gerando 13, quando chega do lado do transformador, do lado primário da entrada do transformador, primário e secundário, é que o 1 tem que ser igual ao 2, que a tensão está chegando, ó, gera, então está entrando no transformador. Então, 3,8 igual 3,8 no ponto 2. No ponto 3, você observa aqui, ó, que a já elevou para 138 kV. Aí depois de levar, ela vai ser que transmitida. Tá vendo que o ponto 4, 5 e 6 ó, são todos iguais? Ó, tudo 138, que ela está sendo transmitida. Aí depois que ela chega ao quinto tábua, por exemplo, ela na subestação, você não precisa de uma tensão mais muito alta. Então ela caiu para quanto? 13,8, para ela ser o que? Distribuída. Então 7 igual a 8. Ó. Aí depois que ela chegou no seu bairro, que ela vai ser distribuída para o seu bairro, lá próximo da sua casa, essa tensão aqui, você não vai usar uma tensão de 13,8 dentro da sua casa. Aí caiu para quanto? O transformador lá no poste vai abaixar ela para 220, 127 ou 380, 220. Aqui padrão de Minas é dos 220 o que? 127. Mas podia ser 380, 220, dependendo da região. Então, o que determina essa tensão, que depois você vai perceber, não é o sistema que você vai usar na sua casa, se é trifásico, bifásico, monofásico, é o transformador. Tá? A saída do transformador aqui no secundário é 220, 127, 380, 220. Aí sim, na sua casa poderia entrar o quê? 220 ou 127, ou 380, 220. Vai depender da tensão na saída aqui no secundário do transformador, que é do ponto 9. Beleza? Só um exercício para a gente fazer aqui, ó. Lembra que você tem que lembrar o seguinte, ó. Que teoricamente é só você lembrar do seguinte, ó. O ponto 1 tem que ser igual ao ponto 2. O ponto 3 é igual, na linha de transmissão, é igual ao ponto 4, igual ao ponto 5. Então esse aqui, ó, tem que ser igual a esse aqui. Aí o ponto 3, 4, se está na transmissão, esse tem que ser igual. Aí o ponto 7, que as distribuições vão ser iguais, ó. E o ponto 9 igual ao ponto 10. Aí, ó, se você fosse ao longo do caminho, ó, qual que é o valor no ponto 1? Se no ponto 2 ele vai a 13,8, então aqui também tem o quanto? 13,8 kV. Se no ponto 3, na transmissão, ele vale 3, quanto vale o ponto 4? 500 também, né? Não vai mudar, né? Você não vai cair para a linha de transmissão para 200, depois vai para 500. Não tem como. Está sendo transmitida. Aí no ponto 8 aqui, ó, depois que já transmitiu, ó, já baixou para 138. Tá faltando um negocinho aqui, ó, uma vírgula aqui, ó, senão fica errado. Tá vendo que tá faltando? Ó, não, tá certo. Ó, 3,8, não, tá errado mesmo, aqui é 3,8. Que é aqui, ó, vamos supor que a transmissão aqui, ó, fosse maior, mas cairia para 3,8 que já está na distribuição. Então aqui também, ó, vai estar 3,8 kV. E aqui fica 220 barra 127. Mas se você fizer esse caminho aqui, ó, 7 igual a 8, tá vendo? Senão quer ficar muito alto, por isso que eu pus uma vírgula aqui, 3,8. Então, ó, fica certinho agora, tá vendo? Beleza? É só se acompanhar, ó. 1 igual a 2, 3, 4, 5, 6 iguais, 7, 8 igual, 9 e 10. A questão é que esses valores aqui, ó, eles podem mudar. O que não pode mudar é, por exemplo, o 3 ser diferente, o 1 ser diferente do 2, o 8 ser diferente do 7, por exemplo, o 9 ser diferente do 10. Não tem como chegar aqui, ó, 220, aí 220, aí chegar no ponto 10 aqui, por exemplo, ser 380. Quem transformou isso aqui? Não tem como. Então, isso aqui, ó, não tem como ser, tá vendo? Ó, os dois tem que ser igual, beleza? Por exemplo, ao longo da transmissão aqui, ó, como que esse aqui, ó, ia ser 138 kV? Esse aqui começou com 500. Tem um transformador que no meio para baixo, depois vai ficar levando, abaixando, levantando, abaixando, levantando, não tem como,
beleza? Aqui, ó, depois que ela chega naquele ponto da distribuição, lembra? Vou voltar aqui, ó. Quando chegou aqui, ó, próximo da sua casa, nesse ponto aqui, ó, do transformador, ó, o T1, T2 e o T3. No T3, essa imagem aqui, ó, T3. Aí nesse transformador aqui, ó, distribuição primária, ó, DS, distribuição primária, distribuição o quê? Secundária. Aqui é a média tensão e aqui é o que? A baixa tensão. Aí quando chega próximo da sua casa, ó, você tem o ramal de ligação, o quadro distribuição, ó. Então você chegou na sua casa. Aí, ó, esse fio aqui que vai do poste para dentro da sua casa, vai ligar no padrão, é o ramal de ligação. Aí esse aqui, ó, é o ramal de entrada, que é o fio que entra para dentro da sua casa. Aí você tem um medidor, aí todo medidor está aterrado. Aí do medidor vai para dentro da sua casa, é o circuito de distribuição, vai entrar no quadro de distribuição e vai para os circuitos terminais da sua casa. Todos os equipamentos, tomadas, então, lâmpadas, qualquer outra carga que tiver dentro da sua casa. Esse fio aqui, por exemplo, ramal de ligação, ó, quem liga ele é o rapaz, o funcionário da central, nesse caso do TAB, é a CEMIG. Se você for trabalhar na CEMIG, você vai fazer essa ligação aqui, ó. Se não for, você deixa só o padrão preparado para ele vir fazer a ligação do ramal, que é da ligação. Só ver se você está bom de cabeça, ó. O que é o ponto 5? Ramal de ligação. O que é o ponto 7? Ramal de entrada. O que é o ponto 1? Medidor. O que é o ponto 2? O aterramento. O que é o ponto 3? Circuito de distribuição. 4, quadro de distribuição. E o 6 é o circuito que terminal. Ó, só para a gente lembrar, para a gente passar para o outro vídeo. Então, mais importante, lembrando do processo de GTD, das tensões. Lembrando que agora que a gente vai olhar, que é no próximo vídeo, sobre quantas fases vai entrar para dentro da sua casa. Aí isso vai depender, que estão aqui, ó, nessa distribuição aqui, ó, distribuição primária, a tensão aqui dentro do TAB é 13,8 kV. Conversando com o rapaz do CEMIG, hoje, porque a cidade já cresceu um pouquinho, aqui, ó, já está por volta dos 14,1. Então, aí já deu uma aumentada justamente por causa do tamanho de Tutaba. Aí, ó, e a distribuição secundária, aqui, ó, o DS, essa aqui, ó, já está por volta dos 220, né, barra 127 volts. Aqui, ó, agora, isso é porque é por causa da ligação do transformador. O trafo aqui, ó, tem uma ligação no secundário dele que permite você ter ou 220 fase, ou 127 fase neutra. Agora a gente vai ver sobre o sistema de alimentação. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode me procurar ao vivo lá no Google Meet. A gente pode conversar sobre isso. Agora você pode continuar no próximo vídeo.